No ano de 2014, Outlast chegou com o pé na porta e quebrando tudo. Fomos apresentados a um estilo novo de jogos de terror, onde a indústria estava naquela mesmice de jogos que são de terror, mas que não são de terror, né? Ou melhor, jogos que são de terror, mas que não assustam. E Outlast chegou para mudar e revolucionar isso. Porque assim, se você viveu nesse período, né, se você já tinha um conhecimento de mundo e experimentou jogar esse jogo nesse ano ou um pouco depois, você sabe que não tinha nada mais assustador do que isso, né? O jogo do estilo Found Footage, né, pra quem não sabe, aquela câmera que as pessoas encontram que tem gravações bizarras, né, tem inúmeros filmes sobre isso. Eu já falei bastante sobre no primeiro vídeo dessa trilogia, não chega a ser trilogia mais, porque já tem o terceiro jogo, mas tem a DLC que faz parte do primeiro jogo, então é uma trilogia por enquanto, né? Não sei o que você tá vendo no futuro, tão distante, mas por enquanto uma trilogia. Enfim, dá uma olhada nesse primeiro vídeo, onde eu tô contando a história do jogo do Outlast, porque nesse aqui vamos falar sobre Outlast 2. E vamos começar do início. A primeira coisa que vale a pena ressaltar é como foi o processo de desenvolvimento desse jogo. Em diversas entrevistas, a Red Barrels afirmou que as chances de um jogo seguinte dependiam do sucesso de Outlast no mercado. Após o sucesso e as críticas positivas, os desenvolvedores começaram a trabalhar em uma sequência por volta de julho de 2014, logo após a versão para Xbox One ser disponibilizada para distribuição digital. Em 23 de outubro de 2014, em uma entrevista ao Blood Disgusting, Philip Morley anunciou que Outlast 2 estava de fato em desenvolvimento, além de observar que a equipe não lançaria o jogo a menos que tivessem medo de jogá-lo eles mesmos. Seu lançamento inicial estava previsto para o outono de 2016, mas foi posteriormente adiado para abril de 2017, para dar aos desenvolvedores mais tempo para trabalhar no jogo. Em resposta a inúmeras perguntas sobre realidade virtual, Morin confirma que Outlast 2 não teria suporte para PlayStation VR devido a uma equipe relativamente pequena de 20 pessoas, um tempo limitado e a sua crença de que um jogo bom de VR precisa ser construído do zero. No entanto, o jogo seria compatível com o PS4 Pro, com maior qualidade de sombras e texturas, filtragem e malhas mais detalhadas. Agora imagina só se esse jogo fosse lançado em VR. Eu acho que muita gente não teria sobrevivido. Em 28 de outubro de 2015, a Red Barrels publicou uma foto em preto e branco no seu Facebook de um quadro de avisos com páginas e documentos confidenciais afixados. Sobre a imagem, a palavra amanhã estava sobreposta. No dia seguinte, a Red Barrels lançou um trailer oficial do jogo em seu canal do YouTube. E em 5 de fevereiro de 2016, em uma entrevista com o Indie Games Level Up, Morin observou que a equipe pesquisou o massacre de Jonestown como inspiração para Outlast 2. E agora vamos para a história de Outlast 2. Mas não antes de convidar vocês a se inscrever aqui no canal, caso vocês não sejam inscritos. Deixa o like, comenta aí o que vocês acham de Outlast 2. E eu vou deixar aqui no card, eu já falei, né, mas não custa ressaltar, que se você não viu a primeira parte desse vídeo, digamos assim, sobre o Outlast 1, eu recomendo muito que você veja, porque eu vou falar muito da história do Outlast 1 e a conexão que ele tem com o 2, beleza? Então, bora! Mas antes de contar a história de Outlast 2, eu acho que é necessário dar alguns contextos, tá? Então, vamos lá para o primeiro contexto que eu quero passar para vocês, que é o Temple Gate, o Portão do Templo, que é um assentamento remoto na reserva indígena de Havasupai, no norte do Arizona, e é o cenário principal de Outlast 2. É o lar do culto, do testamento do novo Ezequiel, e também serve como campo de teste secreto para os experimentos da corporação Murkoff sobre a modificação do cérebro com transmissões de micro-ondas. Antes de seus habitantes serem levados à loucura pelos experimentos da Murkoff,
Templegate era um assentamento autossuficiente construído por Sullivan Noth e seus seguidores, para escapar do mundo exterior, com poucos moradores fazendo viagens para comprar suprimentos médicos ou baterias. A cidade era capaz de gerar energia a partir de um gerador industrial que alimentava todas as luzes e eletrodomésticos em casas e prédios. Os edifícios mais notáveis eram o templo e a capela. Apesar de aparentar ser uma comunidade próspera, Templegate tinha uma área secreta onde Sullivan fazia coisas forçadamente com as mulheres de sua comunidade. Eles também criavam seu próprio gado e tinham uma escola para a educação primária das crianças. A principal fonte de alimento da comunidade era seu gado, principalmente vacas, além de plantações de milho. Algum tempo depois dos experimentos de Murkoff na região, Templegate gradualmente se tornou um campo de extermínio religioso. Na época da chegada do Blake, muitos dos edifícios de Templegate estavam em ruínas e grande parte da área estava coberta de sangue e cadáveres. Algumas casas tinham cômodos secretos usados principalmente pelos hereges disfarçados entre os seguidores de Sullivan. O templo ainda era usado como local de culto, mas o porão havia sido convertido em prisão para os inimigos do culto. Enquanto a capela era usada para torturar os adversários de Noth, muitos moradores de Templegate foram encontrados mortos, alguns tendo se tirado a própria vida após assassinarem as crianças da cidade em nome de Deus, enquanto outros foram encontrados enforcados, esquartejados ou queimados na fogueira. O gado da cidade foi encontrado mutilado e em decomposição nas terras agrícolas de Templegate. Dentro do portão do templo, temos uma das figuras mais interessantes do jogo, que é Martha, a antagonista secundária em Outlast 2. Ela que é a principal executora de Sullivan Noth e uma das integrantes mais perigosas e temidas do testamento do novo Ezequiel. Ela que também tem o apelido de Olhos de Noth. Pouco se sabe sobre o passado de Martha, além de algumas anotações. Essas anotações mostram que Martha era uma amiga íntima e próxima de Noth, desde a infância, a quem ele considerava sua mais amada. Também é mencionado que a fé de Martha é considerada imperfeita. Noth diz isso a ela porque, na verdade, vê seus assassinatos como pecado. Ela se sente infeliz por tirar a vida das pessoas, independentemente de suas aflições ou crenças. No entanto, Noth diz que ela pode nem sequer mover um dedo e ainda assim ser considerada uma pecadora aos olhos de Deus. Ele explica que Martha tem a responsabilidade sagrada de ser testemunha, juíza e executora. Seus assassinatos são seu caminho para a salvação, pois ela está se livrando dos criminosos, entre aspas, antes que cometam os pecados profetizados. Usando metáforas para explicar a Martha que seus atos são justos, dizendo que se ela não se livrasse do cão raivoso ou da areia venenosa, sabendo o que são, ela não seria tão responsável quanto eles quando matassem. Ele afirma que seus assassinatos não são pecados, mas sim atos piedosos para salvar a cidade. Martha parece ser uma executora de alto escalão do testamento do novo Ezequiel, sendo temida por todos na cidade. Ela é muito forte, capaz de usar sua picareta com destreza para matar qualquer um que considere uma ameaça iminente, além de conseguir arrombar portas e cercas de madeira com facilidade. Martha conhece bem a cidade, demonstrando facilidade para se locomover por ela, mesmo na escuridão. Há também indícios de que ela possui excelente visão e enxerga bem à noite. Martha é uma perseguidora cruel e implacável, que não hesita em matar Blake ou qualquer outro que se oponha ao culto. Ela possui um forte senso de dever em livrar Templegate de qualquer residente que ela, Noth ou qualquer outra pessoa considere um pecador ou herege. Tudo isso em nome de Deus. Isso é ainda mais evidente pelo fato de que ela murmura constantemente
citações do Evangelho durante suas patrulhas, possivelmente para garantir a si mesma que suas ações assassinas visam a salvação do Portão do Templo antes do fim dos tempos. Um detalhe bem estranho, porém interessante, é que durante o capítulo da Praça de Temple Gate, após Blake ligar o gerador do elevador, até mesmo membros do culto que se dizem leais, sem nada de suspeito ou antitestamento neles, ficam petrificados de medo ao ver Martha, estremecendo em sua mera presença e se trancando em suas casas. Martha parece depender de Knopf, e por sua vez usa essa dependência para moldá-la em sua melhor executora. Ele chega a confiar a ela a tarefa de assassinar Val, dizendo que ela será as mãos de Deus, esmagando Val e os hereges por sua traição e negando a misericórdia que Val deseja, mutilando-os com sua lâmina. Embora Martha pareça relutante em matar, ela geralmente é silenciada por Knopf, pois ele ainda a considera eficaz no que faz. E por falar nos hereges, eles são uma facção, antagonista no jogo, que é liderado por Val. Os arredores de Temple Gate estão repletos de anotações escritas sobre a perspectiva de Val, narrando seu gradual desentendimento com Sullivan Knopf. Val começou como a diácona-chefe de Knopf. Inicialmente, ela cuidava das crianças doentes de Temple Gate, com quem demonstrava compaixão em seus diários. No entanto, Knopf a força a matar inúmeras delas por razões pragmáticas. Ela começa a ter vívidas emissões noturnas sobre o monstruoso derramamento de sangue do testamento, escrevendo: "Nossos pecados nos encontram em nossos sonhos, mas meus sonhos não são nada além de assassinato dos meus filhos. E eu acordo rindo, excitada, e muitas vezes molhada pela luxúria involuntária do sono. Acordei esta manhã pensando que estava molhada com o sangue da garganta cortada de uma criança, mas era uma umidade que eu mesma produzi." Essas emissões a fazem questionar as crenças do culto. Ela diz: "Sinto cada vez mais que isso é uma mensagem, mas nada sagrado." Val então cava um túnel em uma área remota aos arredores da cidade, onde se encontra com seguidores do testamento como ela, que desejam discutir seus sonhos. Esses eventos inspiram Val a se separar do testamento e formar os hereges, com o objetivo de auxiliar o nascimento do anticristo, em vez de impedi-lo, como o testamento fazia. Devido ao seu amor pelo caos e pela morte que o anticristo e seu apocalipse trariam, em seus diários é dito que Val é como uma membrana à espera de ser penetrada. Ela quer que a voz de quem quer que esteja ouvindo a consuma. Val e os hereges adotaram um novo estilo de vida e se refugiaram no sistema de túneis nas minas. Val é uma predadora sexual assumidamente psicótica e perversa, cuja missão de vida é auxiliar no nascimento do anticristo, para se deleitar com seu massacre sangrento e apocalíptico. Val se vangloria de seus sonhos eróticos com seus filhos sendo brutalmente assassinados e também assedia sexualmente Blake, sempre que tem a oportunidade, chegando a, fazer o ato ali forçadamente com ele. Val também lambe lascivamente o corpo de Lynn depois de estrangulá-la, o que torna muito provável que ela não faça distinção entre gêneros. Val vê suas próprias ações monstruosas como, entre aspas, compartilhar amor, e se refere a seus subordinados como, entre aspas, meus amores. Val é lasciva e nunca tenta esconder isso. Val também abomina violentamente Knopf e os pontos de vista do testamento, e de forma muito hipócrita o insulta por ser como é que eu posso dizer? Um forçador de relações e assassino de crianças. Embora ela não veja isso como ódio, mas sim como uma afronta a Deus e ao que a inspirou a criar os hereges. Val deseja consumar seu relacionamento com a voz que ouve. Ela percebe que a voz não é de Deus, mas de algo físico como ela, e a deseja mais do que qualquer coisa.
A voz que Val ouve é a frequência de rádio. O fato de Val começar a ouvir algo diferente de Noth também pode indicar reações diferentes às frequências. E já que estamos falando tanto do Sullivan Noth, acho que tá na hora da gente saber melhor quem que é essa pessoa. Ele é o reverendo e o líder do testamento do novo Ezequiel, e é o principal antagonista de Outlast 2. Noth nasceu em 1933 ou 1937, pois existem fontes contraditórias sobre sua idade. Em 66, ele trabalhava como vendedor de sapatos no Novo México. Nessa época, Noth enfrentava alguns problemas financeiros e estava prestes a perder sua propriedade devido a grandes dívidas que não conseguia pagar. Em desespero, Sullivan recorreu a uma estação de rádio evangélica noturna em busca de consolo, mas não encontrou conforto na voz que pregava contra os males da fornicação extraconjugal. Enquanto ouvia o discurso do pregador, ele começou a ouvir algo por baixo da estática, o que ele proclamou ser a voz de Deus. Essa voz expressou a Sullivan sua insatisfação com o mundo e suas igrejas, afirmando que ele precisava de um novo e um corajoso profeta. O homem saiu para a noite e viu no céu escuro uma visão semelhante à do profeta Ezequiel. Uma criatura angelical terrível de muitas faces, coroada de fogo e cercada por rodas dentro de rodas. A visão trazia uma profecia sobre Sullivan, que conduziria alguns escolhidos ao paraíso e o salvaria da danação eterna antes do fim dos tempos. Cheio de propósito, Noth abandonou todos os seus bens materiais e começou a pregar nas ruas do Novo México. Sua paixão inspirou pessoas perdidas no mundo, que acorreram a ele em busca de orientação. Ao longo dos anos, ele conquistou dezenas de seguidores, todos os quais doaram seus bens para a nascente igreja chamada Testamento do Novo Ezequiel. Eles viviam em comunidade em um rancho luxuoso de propriedade de uma mulher rica chamada Lydia Deegan. Sullivan continuou a receber mensagens de Deus, que ele fielmente registrou em um livro de versículos chamado O Evangelho de Noth. Sullivan frequentemente incentivava todas as mulheres do grupo a procriarem com frequência, chegando a doar seu próprio sêmen para a causa e realizando pessoalmente cada parto. Os partos domiciliares deram à polícia do Novo México a autoridade legal para reprimir o culto, um mandato por violação de saúde e segurança. A polícia invadiu o rancho de Deegan e prendeu uma dúzia de membros do culto. Noth mal conseguiu escapar com alguns seguidores e todos os seus bens foram confiscados e a igreja corria sério risco de desmoronar. Seguindo a orientação de Moisés e Abraão, Sullivan escalou uma montanha sozinho para comungar com Deus. Ele esperou no topo da montanha, nu no deserto, até que a voz de Deus lhe ordenou que sacrificasse um olho em troca da verdadeira visão. Noth desembainhou sua faca e abriu o próprio olho esquerdo. Com esse ato, o véu da realidade se dissipou e Noth viu com absoluta certeza o destino de sua igreja. Ele previu uma cidade no meio do deserto e escondida da civilização, que seria a porta de entrada para o verdadeiro templo do testamento do novo Ezequiel. Ele chamaria essa cidade de Portão do Templo, ou Temple Gate, e levaria seus seguidores até lá para se prepararem para o fim dos tempos. Noth avisou seu rebanho que a jornada seria longa e os horrores seriam muitos, e que todos seriam forçados a fazer sacrifícios difíceis e escolhas impossíveis na véspera da salvação e paraíso eterno. Era o inverno de 69 quando Sullivan Noth e quase uma centena de seguidores partiram em caravana para o deserto e deixaram para trás um mundo perverso. Em 1971, Noth e seus seguidores chegaram ao local que mais tarde se tornaria Temple Gate. A cidade foi estabelecida em uma área remota da reserva indígena Havasupai, como eu já tinha falado sobre a cidade, onde os membros do culto deslocaram à força
os povos indígenas Pueblos de Canilla, Mescalero e Navarro que viviam na área que Nof buscava ocupar. Nos Novos Evangelhos, Nof demonstra hesitação em relação a certas coisas. A voz que lhe entrega os Evangelhos lhe diz que o Anticristo nascerá de seu próprio rebanho. Após algum tempo, Nof é encorajado, fortemente sugerido que seja Amorkoth, a matar as crianças para preservar, entre aspas, o paraíso de Templegate. Da mesma forma, Nof pode ter feito votos de celibato ou pelo menos de não se casar. Ele se sente atraído por muitas mulheres e fica confuso sobre como lidar com essa atração. A voz o ordena a dormir com as mulheres de seu rebanho. De fato, os evangelhos mostram que o Novo Testamento de Ezequiel não proíbe o incesto. Ele encoraja os homens a fornicarem com suas filhas, contanto que suas mães não estejam mais vivas. Devido a essas práticas, Nof também fez forçadamente e engravidou Anna Lee, de 15 anos, filha de Ethan, que eu vou falar durante a história do jogo. E mais tarde é assassinado por Pauline Glick em um hospital, tornando-se a Jane Doe quem envia Lynn e Blake para Templegate. Vale dizer um detalhe bem importante na história da Anna Lee, ou Jane Doe, que assim, ela na verdade ela foi desvivida pela tal Pauline Glick aqui que eu acabei de mencionar. Mas tanto a Lynn quanto o Blake dizem que ela se autodesviveu, né? Então assim, obviamente é para poder encobrir os rastros, beleza? Embora a presença e a influência de Nof em Templegate sejam a força motriz de toda a história, ele raramente é visto pessoalmente. Sua participação na trama se limita principalmente aos seus brados de fervor religioso ecoando por Templegate através dos interfones, ou as referências feitas por seus discípulos insanos a esse evangelho. E agora sim, vamos à história de Blake e Lynn em Outlast 2. A história começa com uma voz chamando por Blake. Em seguida, gritando, Blake é acordado por sua esposa Lynn, que diz que ele estava gritando o nome de outra mulher enquanto dormia. Eles estão em um helicóptero a caminho de um local que a dupla quer investigar. Blake conta a Lynn que estava sonhando com Jessica Gray, uma aluna que eles conheciam desde a infância. Lynn afirma que não fala dela há muito tempo. Em seguida diz a Blake que eles deveriam começar a gravar a introdução da reportagem sobre Jane Doe. Eles têm um breve debate sobre como ela morreu, até que Lynn decide refilmar. No meio da introdução, um clarão intenso aparece na frente do helicóptero, e então a aeronave cai com Blake, Lynn e o piloto gritando por suas vidas. Blake acorda de novo, só que dessa vez ele não tá no helicóptero, e sim na sua antiga escola, uma escola primária católica. Ele segue um homem misterioso até chegar a um conjunto de portas que se fecham com força. Ao se virar, vê uma menina e atrás dela, uma grande poça de sangue. Ao acordar com um estrondo, Blake se liberta debaixo de uma porta e caminha até a fuselagem do helicóptero. Ele se aproxima do piloto e fica horrorizado com a descoberta macabra. O piloto foi esfolado e crucificado. Ele encontra uma cidade aparentemente deserta, cujos moradores parecem evitá-lo inicialmente. Ao seu redor, há vacas mortas, recém-abatidas e sujeira. Logo, ele desce até uma área e vê os restos mortais de bebês. Depois de sair dali, Blake ouve alguém falando de forma enigmática. Esse alguém é Martha. Blake inicialmente evita qualquer tipo de contato com a Martha e continua sua jornada. Blake sente o clarão novamente e os aldeões que estavam o perseguindo ficam desorientados. Então ele consegue escapar e acaba encontrando uma igreja. Lá houve um velho estranho que capturou sua esposa. Lynn tenta conversar com eles, mas não tem sucesso algum. Depois que Blake encontra com Lynn de novo, ele descobre que ela, seu bebê
e Blake devem ser mortos, pois o bebê de Lynn é o anticristo. Blake fica meio confuso, pois não fazia ideia de que Lynn estava grávida e quer conversar sobre o que aconteceu, mas Lynn desconversa. Oh God, Blake. Are you okay? No, What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Hey. Lynn, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Ah! Oh God! Oh, What is it? my stomach. It hurts. Something's wrong. Fuck. I have to stop. I need... Oh God. Jesus Christ, Lynn! What's happening I here? thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God, What did they do to you? I can't talk about it. Lynn, I have news grave, but Please don't ask me. this evening, after all these They're years, coming. after all They're coming. this suffering, our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world brought with her the foul birth we've been awaiting all this time. She has a child in her belly. What? I performed the examination I don't know. myself, and He's it is insane. empirically They're all fucking proven. insane. The devil Please, is Blake, I in just her want to get belly. out of here. And she is among pregnant. us. And What the is fuck yoke is man going on? who spilled his seed I can't. into that Not now. revolting vessel. Find the Let's children. just get away from this place. Kill them. okay. Soak the earth with their blood. Rip the devil from her belly and crush it beneath your boot heel. Revelation is upon us, Stay back! and we must Be archangel gentle. show no Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God. No! God wants the child. God wants the child. Get off me! Get off me! God wants... Lynn! Lynn! No, you No! No! you motherfuckers! Get, No! get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! Ah! Fuck you! I've watched my father fuck your God to death. Blake! Blake! Hush. Lynn, no! Wait! No, wait! Don't! There you go. No! No! Oh! For fuck's sake! Shit! Take her home. I want to share my love with the Father. Motherfucker! God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. Ah. We have, Mother. I think I'll see you again. Oh shit! Lynn! Oh god. Lynn! Jesus.
were they? Called them heretics. They called Lynn Mother. It's not just a cult. It's two sides. Christians and something else. Tanto os cultistas quanto os hereges o feriram profundamente. Ele aparentemente tem um ferimento na cabeça e está vendo tudo em dobro. Blake cai e é abordado por um homem chamado Ethan. Ethan não é um herege, mas também foi excomungado, ou seja, um não nascido entre aspas pelo culto. Ele diz que negou a Noth, sua filha de 15 anos, Anna Lee. Noth teve relações sexuais com ela e depois alegou que seu filho fosse o anticristo e queria que Anna Lee fosse assassinada. Blake então percebe que a Jane Doe é Anna Lee. Ethan a ajudou a escapar para fora para que ela tivesse uma chance de sobreviver. Quando Ethan pergunta ansiosamente a Blake se Anna Lee está viva, Blake mente, não querendo magoar o homem ali que está ajudando ele, né? E assim, o homem parece bem esperançoso de que a filha estivesse viva. Talvez fosse, sim, a melhor decisão, porque você sente ali essa ansiedade do Ethan. Cara, não tem como você não ficar com dó dele, ainda mais quando você conhece toda a história que tá rolando. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Well, what do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Come on, get you inside. Quick now, before somebody sees you. Oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. I say head down to the roof cellar. I'll bed down there. You can hide till you're fixed up. It's all right. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Please, Blake. Where are you? I'm scared. He's coming. He's here! Ah! Get away! Ah! I ain't hiding nothing. Righteousness cannot pass in blood by loins, but the blood of your heart. I can't Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was, Prophet don't need your help in finding the devil's whore and her up me. North questions even now other heretics at chapel. God will guide. I ain't a hurt. You sinned when you denied the prophet, your daughter. You sinned since to deny. Please, please just let me talk to now. No, the outsider is. His seed begat the enemy.
God and the prophet both want. Just let me talk to Nov. I can explain. God don't hear dead. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. Dynamite's the devil. You didn't give me up to her. Not even though she... Thank you. Blake então corre por Temple Gate, né, o local ali onde o jogo se passa. Ele pega documentos sobre a cidade e parece estar perdendo a sanidade. Após algumas perseguições, Blake chega a uma igreja. Há um homem lá, Josias. Enfim. Os olhos de Josias foram arrancados e a palavra Judas está gravada em seu peito. Josias implora a Blake que o mate, para que o culto não tenha um motivo para torturar sua esposa Mary. No entanto, Blake se esconde no confessionário ao ouvir alguém se aproximando. Nov então traz Mary, que está praticamente nua ali, e ordena que seus homens a torturem um cavalete. Josias relutantemente revela que Lynn foi levada para as minas por Val. Depois disso, ele e Mary são brutalmente assassinados. Blake sai do esconderijo e é perseguido pelos membros do culto. Ele agora sabe que precisa chegar às minas para encontrar Lynn. A estrada é longa e ele é atacado por Martha e pelos moradores da cidade. Ao atravessar a ponte, Blake vê gafanhotos, cai e precisa fazer um longo caminho até as minas. Ao longo do jogo, Blake tem alucinações psicossomáticas que fazem parte da jogabilidade. Embora seja questionável se são realmente alucinações, Blake volta à sua infância quando estava na 4ª série e era amigo de Lynn e Jessica. Ele encontra Jessica enforcada, deixando um bilhete que... não posso falar essa palavra, mas enfim, vou falar. Onde dizia que Blake deveria tê-la amado. Nessas partes, um estranho monstro ou demônio persegue Blake pela escola. Há também a voz de um homem sobre a qual Jessica alerta Blake na escola. Blake percebe agora que precisa dar a volta por cima para chegar às minas. Esse caminho o leva através dos Scale, cultistas gravemente doentes que foram expulsos do portão do templo, né, do Temple Gate, e aparentemente eles estão doentes com gonorreia e sífilis devido ao incesto praticado por Nov e seu povo. Além de práticas sexuais estranhas, incluindo o incesto, em uma anotação anterior do jogo, que Blake encontra na praça central da cidade, há uma sugestão de que Nov tem sífilis. Nov então envia 2 homens, Paul e Simão, para buscar medicamentos no mundo exterior. Essas expedições não são necessariamente para medicamentos, mas também para suprimentos como gasolina, que os próprios cultistas não conseguem produzir. No entanto, Nov mente para esses homens, dizendo que seus medicamentos são apenas para estudar a AIDS. Quando Paul conta isso ao fornecedor, o jovem ri e afirma que a única coisa que Nov deve estar estudando é a vagina. Paul tem medo de questionar Nov diretamente, pois qualquer oposição leva à tortura ou à morte. Nov e os outros têm relações sexuais indiscriminadamente com muitas mulheres, o que leva à disseminação de DSTs. No entanto, Nov possui medicação para sua sífilis, que ele não compartilha com os demais. As pessoas que manifestam essas doenças, como feridas horríveis e decomposição gradual da carne, são enviadas para uma parte isolada da floresta. Dizem-lhes para aguardarem a salvação, ou seja, ficou doente,
doente, espere que você vai ser salvo em algum momento. Dizem que os Scales sofrem da doença da alma, uma manifestação de seus pecados físicos, e não de gonorreia ou sífilis. Mas há membros dos Scales que sabem que se trata de DSTs. Uma anotação mostra uma mulher chamada Atalaya conversando com Simão sobre penicilina e tentam escapar da quarentena. Aqueles que tentam fugir ou questionar a doença acabam sendo mortos por Laird e Nick. Laird é um homem pequeno e deformado que cavalga nas costas de Nick, uma figura silenciosa, porém forte. Laird é um diácono que também sofre de DSTs e recebe a ordem de controlar e confinar os doentes. Contudo, há anotações espalhadas pelo acampamento que sugerem que os doentes questionam o evangelho de Noah, e há indícios de um motim. Ao atravessar o acampamento, Laird captura Blake. Blake é chamado de Messias escolhido e acaba sendo crucificado por Laird, que acredita que Blake precisa ser crucificado e enterrado para alcançar a ressurreição. Laird também pega a câmera de Blake, que acredita que o Messias moderno a usará como seu evangelho, e não o livro. Blake, com muita dor, arranca as próprias unhas e corre atrás de Laird em uma árdua sequência na floresta. Depois de recuperar sua câmera, há outra sequência na escola, na qual Blake precisa escapar do demônio. Blake então retorna ao presente, onde é perseguido por Laird e Nick. Eventualmente, eles o capturam novamente, afirmam que ele precisa terminar seu evangelho e é enterrado vivo. Blake escapa e continua em direção às minas. Em uma dessas áreas, onde precisa de uma corda para descer, Laird o empurra, mas seu próprio povo o empurra. Foi sugerido que muitos não gostavam dele, não gostavam do Laird e nem do Nick. Então, eles acabam meio que se matando ali. Olha ressaltar que essa parte do jogo eu acho ela bem chatinha, eu acho ela meio arrastada assim. O Laird captura o Blake o tempo todo. Nossa, é uma parte bem complicadinha. E cara, quando você joga esse jogo no insano, essa parte aqui pode se tornar o verdadeiro inferno na sua vida. Blake continua avançando em direção às minas. Para isso, precisa atravessar um lago. No entanto, o lago está repleto de cadáveres e pessoas cometendo a autotiração de vida, digamos assim. Documentos dos cultistas revelam que a proximidade com as minas desorienta as pessoas e as faz ter visões perturbadoras, sexuais e violentas. E é em um canto do lago que Blake encontra um documento muito importante, que dá uma ideia do que está acontecendo. O autor da nota chama os cultistas de sujeitos, que faz apostas casuais com colegas, como Jennifer Holland no primeiro jogo, sobre como os sujeitos reagirão a certas frequências de rádio. Contudo, o próprio autor parece ser afetado pelas frequências de rádio. Fica fortemente implícito que a corporação Murkoff está por trás do que está acontecendo em Templegate. Esse trecho aqui ele é extremamente importante que você preste atenção, porque ele acaba explicando muita coisa da história, né? De uma forma meio esquisita, mas ele acaba explicando. Talvez seja por isso que nessa parte você não tem perseguição, assim, né? Dá a impressão que você está sendo seguido, que tem alguma coisa ali à espreita, mas pelo menos eu nunca morri, né, por um inimigo aqui. Eu morri por causa de queda, por causa de animalice minha, né? Mas não por questão de ter alguém me perseguindo. Esse aqui é um trecho bem importante, que a história vai sendo revelada aos poucos. Blake usa uma jangada para atravessar o lago, mas acaba virando durante a travessia. E uma luz ofuscante surge do nada, trazendo consigo uma maré. Agora, o demônio de suas alucinações está na água e tenta afogá-lo. Blake escapa, mas ao se aproximar da entrada da mina, é transportado e volta à sua infância. Cara, essas partes onde fica voltando o tempo todo pra infância, presente, isso aí é muito chato. Eu, particularmente, eu odeio, eu acho que todos os trechos onde você vai pra escola. Todos os trechos. Porque é sempre umas coisinhas muito chatas. O começo, nossa, o começo
que ainda não tem a perseguição pro demôniozão lá, cara, é extremamente chato. Eu acho que talvez isso seja uma das coisas que impede o jogador de jogar esse jogo várias vezes. Principalmente quando você tá jogando no insano. Cara, é muito chato. Muito chato. Voltando ao presente, Blake se vê num local chovendo sangue. E então nota que está sendo perseguido por hereges. Mas finalmente chega ao elevador e desce para as minas. There's a father up above, and he's looking down in love. So be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. There's a father up above, and he's looking down in love. So be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. There's a father up above, and he's looking down in love. So be careful, little mouth, what you say. Nas minas, Blake pensa que o demônio o está perseguindo, mas ele desaparece. Eventualmente, Blake é capturado por Val, essa que usa uma coroa de espinhos e está completamente nua, mas coberta de lama. What have you done to Lynn? Where is she? We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where's Lynn? Welcome her, infant lord. Naked, hiding nothing. I lay down this mess. Crazy motherfucker! I show Where my is she? true face. Show me your true face. Depois de escapar por um tempo, Blake continua avançando, mas alguns hereges o capturam e o drogam. Ele vê Lynn, grávida, amarrada, cercada por hereges que participam do que parece ser uma orgia. Generous of you, Blake. Help me make this right. He's come. Fruit of your lust. Your child. Your father. The Christ we deserve. Watch. Lynn! Eu acho que vale dizer também que essa da parte aqui das minas, pra mim, é a melhor parte do jogo. É onde você realmente fica tenso, porque eu tenho um problema com claustrofobia, sabe? Lugares muito apertados, assim, jogos e tudo mais, e geralmente eu tendo a ficar incomodado. E esse trecho aqui eu acho que ele é muito sufocante, sabe? Acho que por isso eu prefiro o Outlast 1. Porque você passa muita parte do jogo em um local fechado, né? E eu acho que isso aumenta um pouco mais a tensão. Pelo menos é o que funciona comigo, né? Não sei com vocês. Comenta aí. Durante esse episódio traumático, os jogadores finalmente voltam ao passado de Blake.
ele parece estar encurralado por Jessica e é sugerido que a Jessica quer dar um beijinho nele, mas o Blake não quer. Então ela desiste e simplesmente quer passar um tempo com ele em sua casa. Eles são encontrados pelo padre Laudermill e aqui dá um pouco ruim. I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So, I don't know. nerd, Shut up. you are. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd too. I know. You think your parents are home yet? No, usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. What don't you know, Jessica? Oh, sorry. What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilk. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. Get away from me! Please! Get away! Just leave me alone! Leave me alone! Stop! I don't know what you think you saw. Subentende-se que Laudermilk agrediu a Jessica fisicamente e sexualmente. E durante uma luta entre os dois, ele acabou empurrando ela da escada. Ao longo do jogo, a voz de Laudermilk surge ocasionalmente, como forma de silenciar Blake sobre o que viu. Laudermilk forjou a morte de Jessica como um auto-tiração de vida para se eximir da culpa. Também se subentende que o demônio que persegue Blake é a versão mutilada e grotesca do Laudermilk. Seria como o Blake o vê. Blake acorda e vê os cultistas atacarem os hereges. Ele corre e encontra Lynn.
Lynn está grávida e prestes a dar à luz. Blake então tenta fazer o máximo possível para proteger ela e o bebê. Lynn menciona que é dele, apesar de Blake ter afirmado anteriormente no jogo que eles não fazem sexo há meses. O sol também parece se transformar em uma estrela gigante, prestes a explodir como uma supernova. Com a chegada da manhã e o mundo parecendo estar morrendo, Blake e Lynn continuam em movimento, apenas para encontrarem Martha. Oh, fuck! Jesus Christ, Blake! What the fuck? I think something's wrong. Ah! It hurts too much. I need to lay down. Fuck you! And fuck your God! Blake e Lynn entram em uma igreja e Lynn dá à luz uma menina e ela acaba falecendo. Blake começa a chorar e embala a recém-nascida enquanto desmaia. Há indícios de que o bebê não é real. Imagens do jogo não mostram nenhuma sombra e quando Blake tenta mostrar o bebê para Lynn, ela diz: "Não há nada aí." Ao acordar, ele vê Noth. That's the child, isn't it? My God. They're taking care of my children. But yours, I am powerless against. The child's too strong already. You've murdered paradise. God has gone silent. Since the storm, the birth. Who will he have if he destroys us all? Who will he have left to punish? I killed my children. All of them. Every last one. There's no more perfect faith than that. And still, God is silent. Kill that child if you can. If you love anything at all, crush its skull under your heel. I know God doesn't hear dead men, but I expect he answers them. Blake sai com a criança e vê que a cidade está queimada, além de centenas de membros do culto mortos. Os membros do culto cometeram a autotiração de vida bebendo peróxido de hidrogênio e cianeto. Enquanto ele continua caminhando, o sol cresce imensamente e o engole, assim como a terra ao seu redor. Blake acorda como uma criança em sua escola e ouve Jessica chamando por ele. Ele a encontra e ela diz que nunca o deixará ir, pois sabe que ele nunca a deixará ir também. Ela se ajoelha em oração e Blake faz o mesmo. Ela começa a recitar uma oração e o jogo termina. A recepção de Outlast 2 foi mista, sendo elogiado por sua atmosfera aterrorizante, design de som
e gráficos que criam uma experiência de terror visceral. Alguns dos seus pontos positivos são o terror e a atmosfera, que é amplamente elogiado por ser realmente aterrorizante, como eu acabei de falar, perturbador e imersivo. O design de som e o gráfico ele apresenta uma excelente ambientação, né? Onde tudo que você faz no jogo tem uma trilha sonora, às vezes tem um silêncio, e tudo isso é muito importante, contribui muito para sua imersão, né? Visualmente o jogo ele é bem impressionante e contribui ainda mais, né, para essa imersão. Dentro da experiência de terror, o jogo ele oferece uma alta tensão, né, e um horror psicológico que alguns consideram mais eficaz do que o primeiro jogo. No meu caso, eu prefiro o Outlast, o original, em relação a esse. Beleza que, falando de gráfico, esse aqui é melhor, mas eu acho que em todo o resto, o 1 ele é mais eficaz pra mim, né? Eu gosto mais do primeiro jogo do que desse daqui. Aqui tem umas decisões que eu meio que não gosto muito, né? O fato de você ter que encher a sua vida, né? Tipo, os seus curativos lá. Eu não gosto disso. O fato de você cansar também. Beleza que isso no primeiro jogo é meio roubado, mas aqui eu não gosto disso. Não sei, acho que foi uma mecânica que não foi muito interessante, tá? Agora, mecânicas relacionadas à câmera ali, que ela filma agora, não só, né? Tipo, filma que eu falo é gravar certos trechos ali, pra você entender melhor a história. O Joe Blake faz alguns comentários. Isso tudo eu acho interessante, mas eu ainda prefiro o primeiro jogo. E alguns dos pontos negativos que teve, né, em bastante evidência da Outlast 2, a narrativa, que alguns críticos consideram a história meio confusa, com clichês de terror, e o final que ele é meio apressado, embora os outros o considerem complexo e maduro. Eu vou mais na linha de que o final é muito apressado, sabe? Eu acho que o pessoal tava ficando sem tempo, talvez, e precisou acelerar o máximo possível o final do jogo, porque, cara, a parte do apocalipse, né, que é o final ali, que é quando você encontra a Lynn grávida, cara, é tudo muito puxado, sabe? Acho que podia ter mais coisas, apesar que, assim, se tivesse mais coisas também, pode ser que o final se tornasse muito maçante. Então é meio complicado, entendeu? Meio complicado. Mas acho que o final é um pouco apressado, sim, né? Tem a questão da jogabilidade, que o pessoal reclamou que é muito linear e roteirizada em momentos de perseguição, e que torna o jogo meio que tentativa e erro. Eu acho que eu concordo um pouco com isso, porque em muitos momentos você não sabe para onde você vai, né? Mas o primeiro jogo também é assim. Só que eu acho que no primeiro jogo é mais simples aonde você tem que ir, né? Beleza que a gente vai ter a parte lá do trailer no primeiro jogo, e é meio confuso as direções que você vai e tudo mais. Só que o Traeger, ele não tá te perseguindo o tempo todo. Você consegue facilmente ludibriar ele, sabe? É lógico, a primeira vez que você joga, você tá se cagando de medo ali, você não consegue, mas, né? Depois você vai entendendo melhor isso. Aqui eu acho que já é um pouco mais confuso, né, nesse sentido, né? É mais fácil você se perder. A parte das cavernas, então, né, das minas, meu amigo, se você não se perdeu lá, parabéns, você é pica, né? E também tem a questão dele ser muito excessivo. Alguns críticos falaram que a quantidade exagerada de gore, conteúdo violento, acaba sendo excessivo em alguns momentos. E assim, o que eu tenho pra dizer do pessoal que diz isso é: vai pastar. Vai jogar outra coisa então, vai jogar Super Mario World, vai jogar qualquer outra porra então. Não vai jogar Outlast 2, né? Eu acho que todo o gore que tem no jogo, esse conteúdo violento, ele acaba sendo condizente com a história, né? Pra quem, né, se você chegou até essa parte do vídeo, você deve ter ouvido tudo, né, falando dos personagens e tudo mais. São personagens que estão num mundo que é violento, então o gore, né, essa violência, ela é muito parte do cotidiano, do dia a dia deles e de quem eles são. Então acho que é justificada de alguma forma. Eu não vejo, pelo menos, como uma violência gratuita. Se você discorda, comenta aí o que você acha, que eu quero ver um ponto de vista diferente.
lógico, um argumento, né? E assim, isso daí eu acho que já não, sei lá, pra mim não rola. O primeiro jogo era a mesma coisa. Eu acho que o primeiro jogo, ele é mais exagerado do que esse, né? Só que daí também tem o fato de, tipo, pô, todo mundo é doido, né? Enfim. Mas, mesmo assim, eu acho que essa parte aqui do exagerado é porque o pessoal gosta de coisa mais bonitinha, mais fofinha, entendeu? Ela vai jogar Resident Evil 6, porra. E, cara, pra você que não jogou o jogo, o que você pode esperar? É um jogo que eu recomendo muito pra quem gosta de jogos de terror, né? Não só de jogos, né? Filmes, de conteúdo de terror em si, e que querem uma experiência mais intensa e perturbadora, talvez. E pra quem procura uma diversão ou experiência menos extrema, pode achar que o jogo ele é excessivo e não tão recompensador, né? É bem, cara, acho que no final de tudo ele é um jogo que acaba se tornando mediano, porque eu acho que ele tem pontos altos muito bons, só que os pontos negativos dele, sabe, puxa muito pra baixo. Então acho que é um meio termo aí. Mas enfim, o que você acha de Outlast 2? Gostaria muito de saber qual que é a sua opinião sobre o jogo. Você já jogou, se você tem coragem, se você já platinou esse jogo, né? Pra quem gosta de troféus aí. É um jogo bem desafiador. Eu, a essa altura que eu tô gravando no dia 2 de novembro. Eu ainda, de 2025, né? Não falo ano. Eu ainda não platinei esse jogo. Mas, cara, eu tô achando bem difícil, né? Mas gostaria muito de saber a sua opinião. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você puder, curta aí, comenta, compartilha se, né, caso você tenha algum amigo aí que goste também. E o mais importante, se inscreva no canal, beleza? Vou estar fazendo mais vídeos sobre histórias. Eu voltei com essa vontade de fazer vídeos de história. E o próximo vídeo que eu vou fazer relacionado a isso vai ser o jogo Nightmare Creatures, né, que é do PlayStation 1, e fiz live dele há pouco tempo, então vou fazer um vídeo contando um pouco sobre o desenvolvimento e a história dele, beleza? Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui, e até a próxima então, tchau, tchau.